Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu tenho notado que aqui no canal tem crescido o interesse sobre a sociologia jurídica, especialmente lá no vídeo sobre o que é sociologia jurídica. Então eu me comprometo a trazer mais conteúdos explicando o que é a sociologia jurídica, apesar de ela permear a maioria dos conteúdos aqui do canal. Eu vou fazer também uma playlist com todos os conteúdos de sociologia jurídica para facilitar essa busca e facilitar essa distinção desses vídeos para outros. Então hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre o que se ensina nessa cadeira de sociologia jurídica. Porque lá em 1994, a última portaria que a gente tinha sobre o ensino da sociologia do direito distinguia o que era sociologia geral do que era sociologia jurídica. E nos anos 2000, a grade curricular do direito, as normativas sobre o currículo jurídico passaram por uma transformação. E ali na nova resolução, que é de 2004, a gente não vai ter tanta clareza assim sobre o que seria essa cadeira da sociologia jurídica, sociologia do direito e tal. Aliás, um grande ponto dessa reforma curricular foi justamente não deixar as faculdades tão presas assim, com a definição de exatamente o nome de cada uma das matérias, mas sim um direcionamento geral para cada uma delas. Então, nessa resolução de 2004, só diz que o curso de Direito tem que contemplar temas de Sociologia. E aí, como é que cada uma universidade, cada curso de Direito interpretou essa fala, essa resolução, vai depender da própria universidade, vai depender do próprio curso. Então, nem mesmo o nome dessa cadeira, ou se ela é uma cadeira em si, necessariamente precisa ser um consenso. Então, se a cadeira vai chamar de sociologia jurídica, sociologia do direito, sociologia e direito, ou um olhar social sobre o direito, enfim, vai depender de cada universidade. Vocês estão vendo aí uma tabela, essa disciplina em diferentes universidades, que é a tabela presente numa pesquisa da Thaís Lemos sobre a sociologia jurídica nos currículos e que vai nos ajudar hoje, inclusive, a falar mais sobre esse tema. Vou fechar aqui que se solta demais. A Thaís fez um recorte para estudar todas as universidades que tivessem o selo de recomendação da OAB. Ela fez isso porque não dava para ela sozinha estudar o currículo de todas as universidades do país que oferecem o curso de Direito, e esse seria um critério objetivo. E o que ela quis saber com essa pesquisa é justamente como as universidades interpretaram então essa resolução em relação à sociologia, Como elas colocaram sociologia nos seus currículos. E para descobrir isso, a Thaís mandou e-mail para todas essas universidades e ela também entrou no site para ver se o site apresentava a grade curricular e mais informações sobre essa cadeira. Nem todas as universidades mandaram a mesma qualidade de materiais, nem todas responderam, mas dentre as que responderam, a gente tem várias descobertas interessantes dessa pesquisa. Para começar, a maioria das universidades interpreta essa resolução como a necessidade de ter uma cadeira exclusiva para a sociologia do direito. Então, uma cadeira onde a sociologia é oferecida especificamente, assim, não é pulverizada entre outras cadeiras ou como um conteúdo de uma outra cadeira e elas dividindo assim o conteúdo, não. 79,5% dessas universidades pesquisadas ofereciam uma cadeira específica. Para entender o conteúdo de cada uma dessas cadeiras, ela tentou olhar a ementa, que ela pediu também por e-mail, mas como eu disse, não foram todas essas universidades que enviaram. Então, a partir das que ela recebeu, ela tem essa conclusão, que vocês vão ver aí na tela. De um modo geral, de todas as 67 ementas analisadas, verificou-se que 38 programas, 56,71%, são voltados à explicação sociológica do direito, enquanto 27 têm como objeto a explicação de como o direito opera socialmente, 40,29%.
Apenas 8 programas tratam da pesquisa, 11,94%. Os temas atuais em sociologia e direito são tratados por 10 programas, 14,94%. E 91,4% dos programas trazem conteúdos relativos à sociologia e à sociologia do direito, sendo que apenas 8,95% deles misturam estes conteúdos com matérias relativas à filosofia e à teoria do direito. Ou seja, o que a gente pode concluir desses dados? Cada vez mais essa matéria de sociologia do direito se torna mais definida. Cada vez mais a gente tem ideia de até onde vão as barreiras do que esse conhecimento abrange, qual é o escopo desse conhecimento. Tirando aí esses 8 e pouco por cento de matérias que misturavam com filosofia do direito e outras questões. A autora vai comparar a pesquisa dela e esses dados que ela colheu recentemente, né? Essa é uma pesquisa que foi publicada agora em 2020, com uma outra pesquisa da pesquisadora Eliane Junqueira, que foi feita lá em 2002, quando fazia bem pouco tempo que a reforma curricular tinha sido implementada e ainda nem tinha saído essa última resolução, né, em relação à sociologia. E a Eliane Junqueira vai perceber, através da pesquisa dela, aquela pesquisa anterior, que havia muito uso de materiais que não eram próprios da sociologia do direito sendo usados nessa cadeira. Então, a gente pode perceber que de uma pesquisa para outra, do início lá dos anos 2000 para agora, aumentou muito mais essa clareza em relação ao escopo da cadeira. Infelizmente, também a gente pode perceber, através dessas descobertas, que o que tem sido produzido em termos de conteúdo é visto por um percentual muito pequeno dos estudantes, né? O percentual é muito pequeno que aborda a pesquisa e o percentual é muito pequeno que aborda também questões atuais da sociologia do direito. Ou seja, o que tem de mais recente no campo hoje não é visto pela maioria dos estudantes. E aí complica muito pra gente fazer o que tem sido falado muito aqui nesse canal, que é justamente fazer o direito baseado em evidências científicas, em pesquisas científicas, se os alunos não estão tendo contato com isso nem na faculdade. É claro que isso pode ser abordado de outras formas, em outras cadeiras, mas, enfim, na sociologia do direito, que é um lugar onde, em essência, esse conteúdo já é tratado, né, pelos princípios dessa matéria, os alunos não veem tanto assim. Ela percebeu também que a abordagem maior era em relação aos clássicos da sociologia do que justamente as inovações. Aqui vocês podem ver justamente o conteúdo mais abordado na bibliografia dessas disciplinas e os temas dos materiais indicados nas bibliografias. Então, para responder minimamente aqui a nossa pergunta do vídeo, na bibliografia das disciplinas analisadas, pelo menos nessa pesquisa, se tem pouco de ciência política, pouco de direitos humanos, um pouco mais de criminologia e antropologia, um pouco mais de filosofia, sociologia geral e sociologia jurídica, né, na bibliografia. E os temas abordados por esses materiais indicados nas bibliografias são sociologia das profissões, não tanto, um pouco mais administração dos conflitos, empatado com movimentos sociais e pensamento social brasileiro, um pouco mais de pluralismo jurídico, ainda mais de acesso à justiça e, como eu já comentei, bastante sobre os clássicos da sociologia. Como eu disse, vale muito a leitura desse artigo, eu recomendo bastante para que vocês tenham acesso aos detalhes da pesquisa, e a pesquisa vai trazer um pouco mais também sobre cada um dos assuntos e sobre a formação também dos professores, que são formados na maior parte em direito e sociologia, embora existam outros currículos mais variados que aparecem lá surpreendentemente, né? Como geografia, enfim, outras matérias não tão diretamente relacionadas à sociologia do direito, mas que tem algum pezinho ali. Se vocês me permitem dar 2 dedinhos de opinião aqui, eu diria que uma cadeira ideal de sociologia jurídica tem que ter essencialmente o básico da sociologia jurídica, que é fazer com que os alunos compreendam o direito como um fenômeno social e que entendam as premissas também da sociologia jurídica, como o pluralismo jurídico, mas também a pesquisa empírica.
Na minha humilde opinião, ajuda a saber sobre os clássicos da sociologia, então ali Marx, Durkheim, Weber, mas também ajuda a ter uma noção do que se tem de mais atual da sociologia jurídica, como a Pierre Bourdieu ou até Luhmann, em termos de teoria, né? Mas em termos de pesquisa também é importante que os alunos tenham pelo menos as ferramentas para buscar quais pesquisas estão saindo, né, em relação a diferentes matérias com abordagem sociológica e tenham um pouco de ideia de quais são talvez as linhas mais pesquisadas na sociologia jurídica, mais consolidadas, e que possam de repente entender o contexto da sociologia do direito no Brasil e no mundo, né? De onde ela veio para onde ela vai. E eu tive a sorte de ter um apanhado de tudo isso na minha cadeira de sociologia do direito na faculdade. Eu espero que mais pessoas tenham essa sorte também. E aí, deu para matar um pouco da curiosidade sobre o que essa cadeira aborda, o que é essa matéria? Conta aqui para mim. Eu quero saber também qual o nome que vocês conhecem dessa cadeira, se vocês tiveram essa cadeira ou vão ter essa cadeira na faculdade, como é que é essa grade escolar, o que se oferece de bibliografia e também sobre esses temas que a cadeira aborda. Se vocês querem mais vídeos sobre isso, a gente já tem aqui vídeos sobre pesquisa empírica, sobre pluralismo jurídico, mas eu quero saber o que mais vocês querem ouvir aqui do canal sobre sociologia jurídica, tá bem? Deixem aqui nos comentários e a gente vai conversando. Deixem um like para eu saber se vocês gostaram, sigam o canal para outros vídeos como esse, a gente se vê no próximo vídeo, beijo e tchau, tchau!